Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês aí que estão nos assistindo, bom dia. Olha só, então esse aqui é o resumo da segunda aula. Quando a gente fala de escatologia, estamos estudando o futuro, né, as coisas que hão de acontecer. Então sabemos que dentro dessa doutrina existem algumas sequências de fatos, né, que vão acontecer e na sua ordem. Então existem é, pelo menos ali, nós vamos ver nessa aula aqui, três, né? Três de forma bem resumida, para entender mais ou menos como é que funciona. Então, o primeiro evento que vai acontecer, que a gente vai estudar, é o arrebatamento da igreja. Nós conseguimos ver algumas referências que falam do arrebatamento da igreja, que é o rapto repentino da igreja para os céus. Então, lembramos que a palavra igreja, né? Vem do grego eclésia e ela significa que é um grupo de pessoas chamados para fora. Então, chamados para fora do pecado, né? Das coisas deste mundo. E sabemos que a igreja que vai subir não é a igreja organização, mas a igreja organismo, né? Que é aquela que é um corpo, certo? Que tem Cristo como a sua cabeça, que vive em união, que vive em comunhão consigo mesma e com Deus. Então, a primeira referência que nós teríamos sobre o arrebatamento da igreja encontra-se lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 16 e 17, que diz bem assim: olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A outra referência que temos também, né, de forma resumida aqui, o arrebatamento, está lá no mesmo livro de 1 Tessalonicenses, só que no capítulo de número 1 e versículo de número 10. E ele fala bem assim, vamos lá. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então conseguimos ver aqui, por exemplo, essas passagens conversando muito bem com Lucas 21, no versículo 36, que Jesus está falando para os seus discípulos que eles devem vigiar em todo o tempo, orando, para que sejais dignos de evitar essas coisas, né, que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. É justamente essas coisas. Então, é evitar a ira que vai vir sobre a terra, que está reservada para aqueles que não compõem, né, o organismo que é a igreja. E de que forma evitaremos isso, né? Através do arrebatamento, tá? Então, isso a gente vai estar vendo de forma bem resumida o arrebatamento. Agora, o próximo evento, anota aí o número 2, tá? Número 2 é o Tribunal de Cristo. A gente consegue ver isso aí em duas passagens. A primeira, para que fique mais fácil o entendimento, está lá em Apocalipse, no capítulo de número 22. Vamos lá. Versículo de número 12, que fala bem assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, certo? E também conseguimos ver em 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 4, que diz bem assim: E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O que significa, então, de forma resumida, o tribunal de Cristo? É um momento em que aqueles que foram salvos receberão o seu galardão, certo? É um momento de entrega de prêmios, semelhante à corrida, né, do cristão que Paulo fala nas suas cartas. Então, representa aquele que conquistou, né, que foi arrebatado, que está agora com Cristo nos ares, ele estará recebendo o seu galardão. Amém? Então, e o terceiro tópico, né, o terceiro evento que vai acontecer, ele vai se dividir em dois momentos que acontecerão de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. E esse período ele se chama a Grande Tribulação, tá? Que será um evento que acontecerá no, aqui na Terra, e terá o período de 7 anos. E ao mesmo tempo que vai acontecer a grande tribulação aqui na Terra, esse terceiro momento, nos ares existirá aquilo que a gente chama das bodas do Cordeiro, em que a noiva não é mais chamada de noiva, mas agora é chamada como esposa, né? Porque se juntou com seu marido, que no caso é a personificação de Jesus Cristo. As referências que nós conseguimos ver na grande tribulação está lá em Daniel, no capítulo 9, profeta Daniel, versículo de número 25 a 27, que fala bem assim. Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número
25, diz bem assim. Vamos ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a terra, ou melhor, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, mostrando que esse momento, né, esse período será um período de angústia, tá? Assim como diz também em Lucas, no capítulo 21, só que não no versículo 36, mas no versículo 25 e 26, fala sobre a angústia das nações, né, onde os homens estarão desmaiando de terror, tá? Então, olha só que legal. Vamos avançar. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja que é um período de juízo, tá? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana, ela é um período de 7 anos, tá? Porque é a forma como é contado. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nos 3 anos e meio, rompe-se o pacto de paz, que nós veremos com mais detalhe, claro, tá? E sobre a asa, né, das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que estará determinado será derramado sobre o assolador, tá bom? Então, aqui é uma referência que vai mostrar sobre um período, né, de 70 semanas, que não é o período da grande tribulação, mas é um período que vem lá de trás, né? E a grande tribulação, ela é especificada realmente nesses 7 anos, nessa última semana, tá? Que quando for dividido na metade da semana, que são 3 anos e meio, dar-se-á, né, o período realmente caótico da grande tribulação e a perseguição ao povo de Israel, tá? Depois dele, enquanto isso está se desdobrando aqui na terra, tá? Para finalizar o nosso resumo, nos ares haverá as bodas do Cordeiro. A gente consegue ver isso muito bem em Apocalipse, no capítulo 19. Vamos lá. Versículo de número 1 ao versículo 9, que diz bem assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Olha lá. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Tá? Olha o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória. Porque, veja bem, vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado, vamos lá, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Consegue ver aqui? Então será um evento em que é uma ceia, estaremos ceando com Jesus Cristo, né? Sentados à mesa, no céu. É bem claro que isso aqui é uma tipificação espiritual do que vai acontecer, mas é um momento de comunhão com Deus. Aqui veja que existem as vestes, né, que a esposa utilizará, que não é somente o caráter nosso, né, o caráter cristão de justiça, né, que é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não, mas é também os nossos corpos que eram antes corruptíveis serão transformados em incorruptibilidade, tá? Então a noiva para de ser noiva e começa agora a ser esposa, tá bom? Então, gente, até aqui vai a nossa aula. Vemos 3 tópicos de forma resumida que fala sobre o arrebatamento, depois o tribunal de Cristo, que são as, as entregas dos galardões para aqueles que foram salvos através do arrebatamento. Depois acontecerá a grande tribulação aqui na terra por um período de 7 anos, em que o anticristo vai reinar, e nos céus haverá as bodas do Cordeiro, que será o momento em que estaremos com Cristo até que
voltemos, né, juntamente com ele para salvar Israel das mãos do anticristo. De forma resumida é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.